Começa a brincadeira. Deu. Vamos lá. Bom, então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre processo administrativo e sobre planejar, organizar, dirigir e controlar, que são as funções administrativas. Também chamado de processo administrativo, mas o nome mais comum é função administrativa, tá? Nós já vimos que para ser uma organização tem que ter duas pessoas ou mais com objetivo em comum. Isso é fundamental para entender isso aqui, e já vimos também que as organizações lidam com diversos ambientes diferentes. O micro, que são as coisas mais próximas àquela organização, então no caso de uma família seriam os vizinhos, os amigos, os colegas de escola, e um macro, em termos de indivíduo, seria o governo, a diretora da escola, prefeitura, boate, barzinho, restaurante. Mesma coisa numa empresa. Ele tem os seus fornecedores, os seus clientes, os seus funcionários, e a nível mais macro teriam os outros concorrentes, os sindicatos, o próprio governo em si, os outros países concorrendo e por aí vai, tá? E para fazer as coisas funcionar e lidar com tantos recursos diferentes, que são pessoas, conhecimento, tempo, dinheiro, a própria instalação em si, a gente precisa fazer algumas coisas para dar certo. E uma das coisas extremamente importantes para fazer, e que eu já vi no momento que vocês estão me dizendo que já estão montando grupo para estudo, é planejar. Por que planejar? Porque se a gente deixar as coisas acontecerem, dificilmente a gente vai dar certo. Por que dificilmente a gente vai dar certo? Por um motivo muito simples. A gente precisa sempre se antecipar às possibilidades. Se a gente deixa a vida levar a gente, as coisas vão acontecendo, a gente começa a entrar em pânico e já era. Eu vou aproveitar esse momento, vocês certamente não sabem, mas nós temos novos colegas, entraram, aliás, são novas, são todas meninas, nós temos novas alunas que entraram nesta semana. Atentem a acolher essas colegas, elas têm e devem perguntar a vocês como é que andam as outras disciplinas. Na minha, eu mandei e-mail desde que eu soube para todas, no sábado, e algumas tornaram a me mandar depois, porque os e-mails que estavam lá não eram os delas, eram de pais e tal. E já mandei de novo, já expliquei o que tinha de atividade para fazer. E como as minhas aulas estão gravadas, também está bem fácil, tá? Mas o mais importante é vocês se ajudarem. Se vocês se ajudarem, vocês vão fazer 4 anos muito legais. Se vocês não se ajudarem, vocês vão ter 4 anos de tormento, e eu já vi os dois tipos de turma. Não façam isso com vocês, porque aí vocês não vão ter nem tesão de vir estudar. Bom, por que a gente se planeja, por que a gente organiza, por que a gente dirige, por que a gente controla? O que a gente quer? A gente quer criar valor. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês daqui a uns dias vão estar escolhendo a profissão de vocês. E aí, como é que eu escolho a minha profissão? Bom, primeiro eu tenho que entender o seguinte: se eu quero ganhar um baita salário, não que o salário seja a condição principal para escolher uma profissão, isso fique bem claro, nunca foi a minha, pelo menos. Mas se eu tenho esse sonho, uma das coisas que eu tenho que botar na minha cabeça é: se eu faço alguma coisa que muita gente sabe fazer, eu vou ganhar pouco. O grau de raridade daquilo que a gente faz é que vai determinar o tanto de salário que a gente ganha. Então, neste momento, raro, por exemplo, é o pessoal que trabalha com segurança de redes, pessoal que desenvolve programas de software, engenheiros de software. Esses estão sendo requisitados no mundo inteiro, tá? São raros. Outra coisa extremamente importante: se eu faço uma coisa que os outros têm dificuldade de imitar, por exemplo, eu faço um molho de tomate para cachorro-quente que ninguém consegue copiar. O meu cachorro-quente vende um monte. Puxa, pão é fácil de comprar, a salsicha é fácil de comprar, mas eu não consigo imitar o molho. Eu vou levar um monte de tempo para descobrir como é que o Sérgio faz aquele molho. Bom, enquanto ele for dificilmente imitável, eu também tenho uma vantagem sobre os meus concorrentes. E, sobretudo, o quão valioso é aquilo para as pessoas terem vontade de comprar. Então, por que algumas pessoas compram uma Ferrari? Custa 250, 300 mil ou mais, porque aquilo é considerado um bem valioso para algumas pessoas e elas acham que vale a pena investir. Então, se a gente quer ser diferenciado no mercado, a gente tem que oferecer um produto ou serviço que seja raro, dificilmente imitável e ser valioso. E eu tenho que ter essas 3 condições, eu não posso ter uma ou outra ou outra.
Se eu quero oferecer um produto, serviço no mercado, eu tenho que ter essas 3 condições. E já dou a dica para vocês, em termos de profissão futura, idem. Se vocês querem ter para uma profissão que lhes renda muita felicidade e emprego durante muitos anos, isso é raro, dificilmente imitável, vocês têm que ter talentos diferenciados das outras pessoas que se formaram da mesma coisa que vocês, e que alguém queira, de fato, vocês lá na empresa deles, né? Entenderam isso? Tranquilos? Sim, sir. Tá. O que a gente tem que fazer em termos de organização? A gente tem um monte de variáveis que vão alterar, e a gente tem na nossa vida pessoal também. No nosso caso, são nossos pais, nossos amigos, nossos colegas de escola, nossos colegas de faculdade. Isso tudo acaba mexendo com a forma da gente agir, da gente ser. E não, a empresa não é diferente, tem o próprio governo, a própria sociedade em volta, os clientes dela, os seus fornecedores, quem é dono de ações de uma empresa também determina se quer ganhar dinheiro rápido ou não, isso vai fazer diferença na empresa. O próprio tipo de gestor, o funcionário comprometido, gente que vai trabalhar feliz, isso tudo interfere no resultado de uma organização. Porque, pessoal, aquilo que eu já havia comentado com vocês, eu posso fazer uma empresa inteirinha igualzinha a outra na esquina oposta. Eu posso ter uma padaria imitando a decoração da outra, com a mesma estrutura, sei lá e tal. Qual vai ser a diferença? O padeiro. Se eu tiver um baita padeiro numa, eu dificilmente vou conseguir imitar aquele padeiro na outra, porque ele tem talentos que são só dele. E é por isso também que eu já comentei com vocês que as pessoas são insubstituíveis, sim. Se você tem algum talento que outros não têm, quer dizer, se você usa a cabeça de forma diferente, é porque você está criando um valor para aquela organização ou para você mesmo, que é difícil de imitar. E aí, no processo administrativo ou funções administrativas, que querem dizer a mesma coisa, nós temos 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. Em todas elas tem uma coisa em comum que eu falei para vocês no primeiro dia de aula. Todo gestor, não precisa ser administrador, todo gestor, seja enfermeiro, médico, assistente social, engenheiro, topógrafo, aviador, o que for, ele tem que tomar decisão. E é o que nós todos fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí, em cada uma delas, eu tenho uma fase. E essas fases que a gente vai aprender juntos agora, tá? Vamos lá. No planejamento, eu determino quais são os meus objetivos e metas. Sérgio, objetivo e meta não é a mesma coisa? Não. Objetivo é algo que eu desejo alcançar. Meta é algo que eu desejo alcançar com prazo e quantidade. Exemplo: preciso emagrecer. Objetivo. Meta: eu preciso emagrecer 5 quilos até dezembro de 2021. Pronto. Prazo bem generoso para ver se eu consigo emagrecer. Uma empresa: preciso aumentar o meu faturamento. Objetivo: preciso aumentar o meu faturamento em 20% por trimestre. Meta. Vocês têm que determinar objetivos e metas na vida de vocês. Se vocês não determinarem metas na vida de vocês, vocês vão se estrubicar. Metas que eu sugiro para vocês, que eu também falei no primeiro dia de aula, e repito agora por causa das colegas novas. Quer ter chance de passar em uma boa instituição de ensino superior? Traça que vocês têm que ser alunos nota média acima de 8. 8 para cima. Significa que algumas matérias vocês vão tirar 7 e algumas matérias vocês vão tirar 9. Mas, eu quero um curso que tem um ponto de corte muito alto. Medicina. A meta para vocês tem que ser 9. Abaixo disso, sem chance de passar numa boa universidade para fazer a faculdade de medicina. Capite? Ou capisco niente? Entenderam ou não entendem nada? Entendi, sir. Legal. Então, numa empresa é a mesma coisa. Na hora do planejamento, ela define quais são seus objetivos e metas e define a sua missão e visão. O que é missão? Missão é qual é a razão da existência dela. Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui? Visão. Aonde eu quero chegar num prazo futuro, daqui a 3 ou 5 anos. E aí eu vou determinar o que eu preciso em termos de recursos.
para fazer isso aqui que eu quero, eu vou precisar de 1 milhão, eu vou precisar de ter carro, eu vou precisar de ter outras pessoas que nesse momento não trabalham na empresa. E aí eu começo a criar estratégia. Estratégia é um caminho que eu traço para chegar a alguma coisa criando valor. Por exemplo, eu tenho uma confeitaria, a minha confeitaria só trabalha com chocolate classe AA. Vendo tortas, a mais baratinha custa R$ 150. Eu não vendo num volume enorme, mas quando eu vendo bem, faturo bem, porque as pessoas que compram de mim são aquelas pessoas que dão muito valor ao tipo de torta que eu faço. Aí chega um concorrente e diz, bah, eu vou roubar a clientela do Sérgio. Eu vou fazer uma torta tão bonita quanto a dele, só que eu vou baratear um pouquinho o custo desse chocolate, porque esse chocolate que ele trabalha é muito caro e eu não vou conseguir bater ele no chocolate. Aí ele bota o chocolate mais vagabundo e a torta dele não vende. Pelo menos não para o tipo de público que eu tenho. Vende para um outro tipo de público. Mas por que que ele não conseguiu? Porque ele não fez uma estratégia. Estratégia é quando você faz algo que cria valor. Vamos lá. Vocês querem ser diferenciados no futuro. Como é que eu faço para ser diferenciado? Ora, eu tenho que ter um inglês de muito bom nível, porque eu já sei que os meus concorrentes, o inglês é fraquinho. Interessante. Vai criar valor? Vai, porque a maioria das pessoas diz que fala inglês, mas na hora de uma conversação, pifa, não sabe nada. Precisa ler um texto, não consegue. Então, se eu tiver um baita inglês, legal. Então, se eu me dedicar desde agora, eu vou ter um inglês legal daqui a 3 ou 4 anos. Show de bola. Mandarim. Ah, eu vou aprender mandarim. Para que que serve mandarim? Por que que eu estou citando mandarim? Porque toda vez que alguém me pergunta que outro idioma eu devo aprender depois do inglês, a primeira coisa que costumam falar é mandarim. Então, a má notícia que eu tenho que dar para vocês é que, se eu não me engano, na China tem 38 dialetos diferentes. Se os chineses todos aprenderem a falar mandarim, já vai ser um milagre. Então, mandarim serve para pequenas regiões da China, e aprender mandarim não vai te dar uma vantagem competitiva, porque não necessariamente você vai negociar com aquela parte da China. Poxa, Sérgio, aí você me quebra as pernas. É. Saber mandarim é interessante? É. Vai criar uma vantagem competitiva? Não. É uma estratégia boa de me tornar uma pessoa diferente? Não. Puxa, então qual é o segundo idioma? Bom, então aí vem uma outra pergunta. Aonde você vai querer morar quando você estiver formado? Vai ser aqui na região sul? Espanhol é o melhor idioma. Por quê? Porque tem o Mercosul e aí a gente comercializa bastante com o Mercosul, e o espanhol fluente é uma língua extremamente importante na negociação. Não, Sérgio, eu quero morar na Europa. Meu desejo é migrar, é me formar ou fazer inclusive meu ensino superior lá fora. Qual o segundo idioma? Alemão. Por quê? Porque a Alemanha é um país menor do que o Rio Grande do Sul e tem uma exportação maior do que o Brasil. Então, ele é um idioma muito forte, empresas muito fortes estão na Alemanha. Então, aprender alemão é um diferencial, e aprender um alemão de boa qualidade é um diferencial ainda maior, que não é um idioma fácil, tá? Não é fácil nem para o alemão, imagina para nós. Então, eu estabeleço aonde eu quero chegar, estabeleço como as pessoas desejam me ver e determino a necessidade de recursos que tenho, olhando o ambiente à minha volta. Aí, feito isso, fiz a visão, missão, objetivos e metas, eu vou então começar a ver quem vai mandar em quem. Eu vou desenhar os cargos e tarefas, o que cada um vai fazer. Porque eu sozinho não dou conta do recado, eu preciso de mais gente. Eu vou determinar quais são as minhas prioridades. E, caras, mesmo o Google, que tem muito dinheiro, não consegue botar um caminhão de dinheiro para todo mundo, para tudo quanto é setor. Então, pode definir que ela vai ter que colocar uma quantidade maior de dinheiro no marketing, porque ela precisa tornar o produto dela mais visível, ela precisa melhorar o relacionamento de mercado dela com os clientes, ela precisa ir atrás de outras regiões geográficas, ou então ela pode decidir que vai alocar um pouco no marketing e um pouco no design de produtos. Porque eu preciso de produtos novos no mercado, porque a minha empresa é ligada à inovação, e é uma grande preocupação de que eu continue lançando pelo menos um produto novo por mês, ou um produto novo a cada bimestre. Ah, Sérgio, mas o pessoal da produção também quer dinheiro. Não vou ter dinheiro para tudo. Eu tenho que definir aonde eu vou alocar recursos. Então, notem: objetivo, missão, visão, criação de estratégias, planejamento. Organização, alocação de recursos e desenhar cargos e tarefas,
organização. Então tem palavras-chave em cada uma dessas. Quem já fez o exercício adiantado talvez esteja lembrando. Aliás, os que entregaram o exercício, na verdade, 6 só que não entregaram. O número 3 fala em direção. Direção é onde, o norte, para onde eu devo me dirigir. Então, se eu quero fazer que todo mundo se esforce e dê o máximo de si, eu vou tentar liderar essas pessoas e criar as condições para que elas se motivem. Ah, Sérgio, não era mais fácil você dizer vou motivar as pessoas? Então, esta é a má notícia que eu tenho que dar para vocês. A gente não motiva os outros. A gente não motiva alguém a começar a emagrecer. A gente não motiva alguém a parar de beber. A gente não motiva alguém a parar de fumar. A gente não motiva alguém a começar a ler. A gente cria as condições para que aquela pessoa encontre energia dentro dela para fazer aquilo. Que significa que a motivação é interna. Ah, mas como é que eu faço isso em casa, por exemplo? Ah, eu tenho... vocês são filhos de uma família e uma missão importante que os pais têm é fazer com que os filhos busquem motivação para estudar. E o que eles podem fazer? Bom, dar uma boa condição de estudo para vocês em termos de espaço. Hoje, acesso à internet é muito importante. Incentivar vocês a buscarem livros nas bibliotecas para melhorar a qualidade da leitura de vocês, a qualidade da escrita e o senso crítico. Estimular vocês a dar uma lida em jornal. Mas quem vai fazer isso de fato são vocês. Os pais de vocês não têm como cuidar o quanto vocês estão estudando. Se vocês entenderem que aquilo é importante porque os pais vêm mostrando que quem não estuda se estrumbica, bom, então vocês vão buscar energia interna e vão se motivar. Então, direção está ligado a liderança e motivação. Falando em liderança em relação à leitura, se alguém quer incentivar alguém a ler, só falar não adianta. É preciso começar a ler. No momento que um pai e uma mãe começam a ler, o seu filho ou sua filha percebe que os pais estão lendo e, por imitação, eles também acabarão lendo. Controle. É o mais fácil de entender. Eu traço um padrão do que eu desejo alcançar. E vou medindo, controlando aquilo que eu estou alcançando para ver se está atingindo aquele padrão. Se estiver abaixo, eu tenho que fazer alguma medida corretiva para chegar aqui. Tá faltando, coitado, é um saco. Cara, isso aqui é um país diferente, é luz, é internet, toda hora dá uma zebra qualquer. Diz para ela ficar tranquila, depois ela assiste a aula gravada, sem estresse nenhum. Obrigado pelo recado. E aí, se eu estou acima, fantástico, eu tenho que ficar pelo menos aqui no padrão. Vocês, por exemplo, na escola, eu acabei de comentar que o ideal é que vocês tentem fazer média 8 nas notas de vocês. Sérgio, nesse bimestre não deu média 8, deu média 7. Está na hora de você fazer um controle. Onde foi que você falhou? Você estudou um pouco o quê? Você está pegando a matéria da semana e já está deixando em dia? Você já está indo para a próxima aula com as dúvidas da aula anterior? Ou você está juntando dúvidas de uma semana com a outra e deixa para resolver nas vésperas da prova? Se for assim, não vai dar certo. Por exemplo, 6 alunos resolveram não me entregar o exercício de hoje, que era de funções administrativas. Esse aqui a gente está estudando. Mas é que só valia meio ponto, não dei bola por isso. Vai mal. Se o camarada ou a camarada já dá pouco valor agora no início do ano, o que vai ser dessa criatura na metade do ano? Então, a gente tem que levar com seriedade toda e qualquer tarefa e sempre de forma antecipada, que é para chegar na próxima aula e dizer, olha, professor, essa matéria que o senhor deu semana passada, eu estou com uma dúvida. Tal coisa. E essa tal coisa pode fazer toda a diferença para vocês entenderem o próximo assunto. Sérgio, você é muito chato, no teu tempo não tinha internet, por isso que você está falando isso, não tinha tutorial. Ok, use os tutoriais, use todas as ferramentas que vocês têm ao alcance de vocês para estudar, mas estudem antecipadamente, porque senão vai chegar lá na prova, a nota vai vir abaixo do que vocês queriam, e aí vocês vão ter que se puxar mais no outro trimestre, o que não é inteligente. O ideal é ficar bem em todos os trimestres. E as empresas são a mesma coisa. Eu estou numa crise desgraçada. Ora, estou numa crise desgraçada, o que eu esperava de faturamento não está acontecendo. Eu tinha pretendido faturar 10 mil por semana e eu estou faturando 5 mil. Se eu continuar assim, eu vou quebrar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma promoção,
eu tenho que trazer mais cliente aqui para dentro, eu tenho que fazer, se eu sou um restaurante, eu tenho que fazer um prato novo, alguma coisa que chame a atenção para aumentar minha freguesia. Senão, pessoal, não vai dar certo, tá? Aí eu faço esse mesmo história do processo administrativo aqui em vários slides. Esse daqui é um dos mais importantes para vocês, se no futuro vocês forem trabalhar numa grande empresa. As empresas, de um modo geral, gente, quando eu falo grande empresa, ah, empresa acima de 500 funcionários, 400 funcionários, tem essa estrutura aqui. Ela tem o pessoal administrativo, o pessoal que é o dia a dia, o que dá direto com o cliente, o que constrói alguma coisa, o que bota a mão na massa. Tem as chefias deles. Com a pandemia, esse nível supervisão-chefia aqui diminuiu demais, porque as empresas descobriram que os funcionários estão rendendo mais em casa do que rendiam na empresa, então vários foram demitidos. Aí eu tenho a média administração, que é o nível de gerência, que são os gerentes de marketing, gerente de produção e tal, e acima deles os diretores e o diretor-presidente. Nós temos um nome bonito para diretor-presidente que a gente copia do inglês, que é CEO, Chief Executive Officer, mas todo mundo fala CEO, tá? Que é o diretor-presidente, ou diretor-geral, o nome que vocês queiram dar. Não é raro, eu já vi empresas de 2 ou 3 pessoas, o camarada botar no cartãozinho comercial deles que ele é CEO. Imagina uma empresa com 2 ou 3 funcionários, o cara botar que é CEO, só porque ele é dono da empresa. Isso é uma bobagem do tamanho de um bode. Uh, e cada uma tem habilidades diferentes e papéis diferentes. No nível operacional, a gente executa, a gente pensa pouco, o que é uma pena. As empresas que fazem o nível operacional pensar são as que ganham mais dinheiro, são as que inovam o tempo todo, porque a pessoa que bota a mão na massa sempre percebe uma maneira melhor de fazer aquilo. E quando o camarada que está acima dele, ou a camarada que está acima dele, não escuta, em geral joga dinheiro fora. E a alta direção? A alta direção são as pessoas que pensam a empresa para daqui a 3 ou 5 anos. São pessoas que leem muito jornal, são pessoas que têm bons contatos em outras empresas e decidem para que rumo elas vão tomar. Para citar um exemplo bem local, o Zafari, há muitos anos atrás, nós estamos falando isso há 30 anos atrás, quando entrou o Walmart no Brasil, o Zafari, que é uma família de Passo Fundo, achou que ou eles cresciam ou eles seriam engolidos por empresas do tamanho do Walmart, seriam vendidos, né? Porque eles não teriam bala na agulha para concorrer, a não ser que se aumentassem. E eles decidiram aumentar. Então eles abriram um shopping Bourbon lá em São Paulo para aumentar o mercado dela de ação. E aumentaram o número de lojas. Então, por exemplo, Novo Hamburgo, o shopping Bourbon de Novo Hamburgo foi comprado por eles depois dessa etapa. E assim fizeram em outros lugares. Vocês já viram que em Canoas você tem 2 Bourbons grandões, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que ou eles aumentavam o volume de compras deles, e quando a gente aumenta o volume de compra, a gente compra mais barato. Se vocês vão comprar material escolar no início do ano numa papelaria, e aquela lista comprida, a gente consegue negociar com o dono da papelaria, porque eu não estou comprando um caderno ou um lápis, eu estou comprando vários cadernos, vários lápis, várias borrachas, canetinha, só que você vai me dar de desconto. Nas empresas é a mesma coisa. Quanto mais volume eu compro, mais eu consigo comprar barato, mais eu consigo vender mais barato. É por isso que vocês veem tanta farmácia espalhada na cidade. Em qualquer cidade do Brasil, vocês vão ver que tem, às vezes, farmácia São João em cada esquina, Droga Raia, Drogaria Popular, Droga Farma, e eles têm muita loja e não tem tanto cliente assim, porque quanto mais loja eles têm, mais eles fixam a marca deles na cabeça do cliente, e mais volume de compras eles conseguem fazer de remédios e cosméticos, que é o que de fato dá dinheiro nas farmácias. Então é isso, eles aumentam o número de lojas para poder comprar mais quantidade, tá? Às vezes dá errado com algumas, quando eles não têm um controle justinho do que gastam e do que recebem, né, do que arrecadam. Mas, de um modo geral, vocês podem ver. Algum de vocês aí mora numa esquina? Alguém mora em esquina? Mora numa casa de esquina? Eu. Eu tenho uma dica para dar para vocês, se é que eu já não dei essa dica em alguma aula anterior. Se vocês saírem de casa, a família toda, deixa a luz ligada e a televisão ligada.
Porque se a Sim. farmácia São João perceber que ali está vazio, eles, quando vocês chegar, já tem uma farmácia São João funcionando na tua casa. Eles são terríveis. Tudo quanto é esquina, eles compram, tá? Na minha cidade deve ter umas 6. Ah, que cidade que você é? Sapucaia. Sapucaia. Sapucaia eu conheço muito pouco. Eu fui umas 2 vezes só. Bom, então, planejamento, de novo, só relembrando os conceitos. Ele tenta planejar as coisas para a gente gastar o possível, o mínimo possível de recursos, ou seja, ser eficiente, atingir o resultado, ser eficaz, que foram os conceitos que a gente aprendeu no último encontro, e ser efetivo. Olha para o ambiente e vê se o resultado que a gente alcançou ainda é útil para o mercado. Essa semana, pessoal, passou na televisão um inventor. Ele inventou um abridor de lata, que foi a primeira grande invenção dele. Para poder abrir a lata, ele precisava ter dois negócios, um para segurar a lata e outro para segurar a tampa. Eu disse, cara, esse cara nunca vai ficar rico com isso. Porque a pessoa precisa comprar dois troços desses que vai adaptar na lata, no vidro, né, para abrir compota, para depois abrir. Não é prático, entende? Não é útil aquilo. Tanto é que já existe há mais de 40 anos aqui nos Estados Unidos e ninguém dá bola. Por quê? Porque alguém já descobriu duas coisas. Ou você tem um plásticozinho em cima da tampa que você tirando abre ar e você consegue abrir a tampa, e se não tiver o plásticozinho em cima da tampa, basta você pegar uma faca, fazer o sistema de alavanca que vocês vão aprender em física com Isaac Newton, faz assim, puf, entra ar, e aí você consegue abrir. E não precisa comprar o aparelho dele. Resultado, ele tem uma invenção que não virou inovação, porque não gerou valor para ninguém. Tá? Uh, já falei para vocês. Ah, sim, isso aqui é importante. Toda empresa grande tem 3 níveis de planejamento: o estratégico, tático e operacional. O operacional já diz o nome, é do pessoal operacional. O tático é do nível gerencial e o estratégico, diretores e presidentes. Tá, isso aqui é tudo separado? Não. O planejamento estratégico vai ficar só diretor e presidentes falando? Não. Algumas informações vai ficar só para eles. Mas na hora de tomar a decisão, de pensar para onde nós vamos, vai ter mais gente envolvida. Por que é importante ter mais gente envolvida? Porque essa comunicação tem que chegar de uma forma compreensível para o pessoal que é operacional, porque no final das contas é quem vai executar. Então, o pessoal do nível intermediário ali, os gerentes, vão estar lá planejando junto. Eu, por exemplo, fazia parte do planejamento estratégico dos hospitais onde eu trabalhava. Eu era operacional. No hospital, na verdade, você é muitas coisas. E aí a gente pensava o que a gente queria para o hospital daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Se eu não compreendesse o que estava querendo, eu não ia conseguir passar para as minhas equipes o que se desejava. Então, no nosso caso, a gente desejava aumentar o número de clientes, a gente desejava diminuir o tempo de internação, a gente desejava diminuir a infecção intra-hospital, dentro de hospital, a gente desejava melhorar a refeição dos pacientes, para deixar eles mais felizes, e eles mais felizes se recuperam mais rápido, e por aí vai. Por que a gente pode repassar essas informações para as equipes? Porque a gente estava lá planejando junto e eu compreendi aonde o presidente e os diretores dos hospitais onde eu trabalhei queriam chegar. Entenderam isso? De uma forma simples. Sim, sir. Os pais de vocês querem ir para a Europa com a família toda. Então, é um plano que eles fizeram lá entre eles. Eles já viram que se juntando uma determinada grana seria possível. Aí eles convocam os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos. Olha, pessoal, vamos precisar da ajuda de vocês para a gente poder ir todo mundo para a Europa. Aí o irmão mais velho disse, mas tem o nosso irmãozinho que ele fica 50 minutos lá no banheiro gastando água no chuveiro. Poxa, se a gente gastar luz e água nesse volume, nossa conta vai aumentar e é menos dinheiro que a gente vai estar economizando. Eu tenho que chamar todo mundo e dizer, olha, pessoal, nosso sonho é levar a família inteira para a Europa no que vem. Só que para isso todo mundo tem que dar a sua contribuição. Não vamos sair de um quarto e deixar a luz ligada, os banheiros têm que ser mais curtos, na hora de escovar o dente, né, deixar a torneira ligada, vamos evitar ficar abrindo e fechando geladeira toda hora, vamos tentar passar roupa primeiro, o ferro um pouco mais frio, as roupas mais que tem que passar com mais frio, e as roupas que precisam de ferro mais quente, mais quente. Não vai, regula, desregula, regula, desregula.
e o dinheiro vai embora. A gente tem que olhar sempre o cenário, como é que anda o nosso entorno. Então, assim, ó, para vocês em termos de profissão futura. Ah, Sérgio, eu quero muito. ah, Vamos lá. Eu quero muito ser engenheiro. Ah, legal. Qual engenheiro que você quer? Ah, eu estou pensando em engenharia mecânica, porque o meu tio era engenheiro mecânico. Bom, eu tenho que olhar o ambiente interno para ver como é que andam as coisas aqui e tenho que olhar o mundo. Será que o mundo quer um engenheiro mecânico? Aí olha na notícia de jornal e diz assim: não, os carros elétricos estão vindo. Os trens hoje são elétricos. É, meu Deus, um monte de computador. As máquinas cada vez mais baseadas na eletricidade e na inteligência da informação. Eu li outra notícia outro dia que a General Motors aqui de Gravataí parou de fabricar carro porque não está vindo chip. Puxa, eletrônica. Opa, então em vez de engenheiro mecânico, eu tenho que pensar em fazer engenharia elétrica ou engenharia eletrônica ou elétrica eletrônica, que já existe. Por quê? Porque o futuro do mundo é na eletrônica, inteligência artificial. Então não adianta mais eu querer investir na engenharia mecânica. É assim com as empresas e tem que ser assim na vida de vocês, tá? Quando chegar lá pelo terceiro ano, quando vocês tiverem a cadeira de gestão de pessoas, vocês vão estar fazendo provavelmente com uma outra colega, não sou eu mais que dou, mas se tiverem dúvida, quiserem perguntar sobre as profissões, eu estou à disposição. Pode vir perguntar. Bom, aqui não precisamos, aqui eu já falei para nós. Só lembrando então, planejamento, missão, visão, ver quais os recursos que eu vou precisar. Na organização, eu vou definir aonde eu vou colocar esses recursos e desenhar a estrutura organizacional, definir cargos e tarefas, quem vai mandar em quem eu vou precisar, se eu vou precisar de alguém ligado a marketing, se eu vou precisar de alguém ligado à produção, que tipo de competências eu vou precisar. Centralização e descentralização são conceitos ligados à organização, que é assim, ó, uh, quando a gente precisa pedir amém a tudo que a gente faz, aquela pessoa que está acima da gente, ela é muito centralizadora. Se eu consigo ter iniciativa, se eu consigo fazer as coisas sem precisar perguntar toda hora, aquela é uma pessoa descentralizadora. Então, centralizar é bom quando está em crise. Um navio afundando e um comandante para tomar as decisões, centralizar é importante. Agora, o navio está tudo bem, está tudo festeando, é um navio transatlântico de turismo, e aí aconteceu alguma coisa e algum subordinado do comandante resolveu, tá certo, porque ele não tem que ficar perguntando ao comandante tudo e qualquer coisa, ele resolveu. Nas casas de vocês e na minha, geralmente o pai e a mãe são centralizadores. Os filhos não têm liberdade para sair fazendo as coisas, a não ser que perguntem aos pais primeiro. Depois, à medida que eles vão crescendo, vão amadurecendo, os pais começam a afrouxar as rédeas. Por que isso? Porque vocês estão sendo educados para a vida, para tomar decisão. E o ideal é que os pais façam isso mesmo. Com o tempo, a gente entenda que os nossos filhos vão criar asas e vão voar, e aí eles precisam aprender a tomar decisões. Vão quebrar a cara algumas vezes? Certamente, todos nós quebramos em algum momento. O importante é se levantar e tocar a vida, tá? Na direção, as palavrinhas-chave são motivação e liderança. Sempre lembrando, bom, e comunicação, claro. Sempre lembrando que ninguém motiva o outro. A gente busca a motivação interna da gente. Mas o que está fazendo aquela palavrinha comunicação ali? Pessoal, eu só me sinto feliz, motivado, quando eu sei que estou sendo ouvido. E quando eu sei o que querem de mim. Quando eu não sei, eu fico desnorteado. Ah, tem uma novela à tarde, que é do Tititi, e apareceram dois garotinhos que saíram de casa porque disseram que o pai não lhes dava um norte, não dizia o que queriam deles. E eles pediram para ficar numa casa que não era deles, porque a pessoa que estava lá era uma pessoa que determinava coisas, dizia o que era preciso fazer ou não fazer. Toda criança, e eu imagino que vocês também, reclamam quando os pais determinam muitas coisas. Mas quando é muito frouxo, vocês se sentem deixados de lado.
é como se os pais não dessem valor para vocês, e dão. Então, é uma linha muito tênue que a gente, como pai e mãe, tem, e vocês vão sofrer isso no futuro. Se solta demais, porque a gente acha que dá para dar uma determinada autonomia e liberdade para o filho se sente solto demais. Se prende um pouco mais, o filho reclama que está preso um pouco mais. Então, fazer esse balanço não é fácil, tá? Então, direção está ligada à motivação, liderança e comunicação. Vamos para cá. E aí, finalmente, a função controle. Eu vou definir qual é o padrão, vou comparar o que eu estou atingindo com aquilo que eu deveria ter atingido ou estou atingindo. Se não estiver legal, eu vou tomar uma ação para melhoria. Vamos lá. Eu bolei que ia servir o almoço meio-dia. Quando deu 11h20, eu senti que boa parte do meu almoço ainda estava atrasado. E que se eu continuasse naquele ritmo, eu não iria conseguir entregar o almoço meio-dia. E era fundamental que eu entregasse o almoço meio-dia, para não atrasar a vida das pessoas que vinham almoçar. Então eu comecei a acelerar para colocar a minha comida em dia outra vez, para que quando chegasse a hora do almoço, eu pudesse servir. Vejam, tudo isso, planejar, organizar, dirigir e controlar, está na vida de todos nós. Não há dia que não esteja. Deixa eu só puxar para cá. Existe, então, até tem uma pergunta lá do texto, quais são as fases, né? Primeiro defino. Oi, Sor, Fala, desculpa, a minha internet tinha dado um problema. não tem problema, princesa. Depois você pega o que está gravado, tá? Tá bom. Viver num país que não tem 5G tem dessas coisas. Os gringos lá já estão falando 6G, nós não fomos nem para 5G ainda. Quando nós formos para 5G, acho que nós vamos ter melhor qualidade de vida. Definição do padrão, ou seja, aquilo que a gente deseja como um padrão de qualidade. Vamos coletar as informações para ver se a gente está chegando lá. A gente compara aquilo que a gente está fazendo com aquilo que a gente deveria ter feito. E aí, se preciso, a gente toma uma decisão corretiva. É o caso de vocês com as disciplinas de vocês. Vocês têm várias pequenas atividades. Se nessas atividades vocês não estiverem recebendo uma nota adequada, é sinal de que vocês têm que fazer alguma ação corretiva para não ter problema no final do trimestre. Porque se deixar para o final, já era o trimestre, aí cai a recuperação, tá? E o ideal é sempre a gente evitar a recuperação. Ah, mas por quê? Porque a recuperação é sinal de que a gente afrouxou em algum ponto antes, e a gente sempre pode mais, desde que a gente defina as nossas prioridades. Existem 3 tipos de controle gerencial nas empresas que também servem para a nossa vida pessoal. Os preventivos, a palavra preventivo vem de prevenir. Por exemplo, se a gente vai viajar, o ideal é que a gente verifique, de carro, que a gente verifique se os pneus do carro estão carecas ou não. Se já estão ficando meia vida e a minha viagem é longa, o ideal é que eu os troque, né? Para não dar problema. O concomitante é aquele que ocorre ao mesmo tempo. Então, eu estou lá andando com o meu carro e aí furou um pneu. Eu vou ter que parar no borracheiro, porque senão eu não vou conseguir continuar a viagem, né? E aí, finalmente, os de feedback ou pós-ação. Eu fiz uma determinada operação e no final eu descobri que aquilo lá não está legal, podia ter sido melhor. Por exemplo, eu descobri durante a minha viagem que eu gastei mais combustível do que estava previsto. E aí eu vou no mecânico para fazer um ajuste na minha injeção eletrônica, ou nas minhas velas, ou nos cabos de ignição, ou para tentar ver onde está sendo o meu consumo. Qual é o melhor dos controles? O preventivo. E assim nas notas de vocês. Sentiu que a coisa não está indo bem? Trata de tomar uma ação enquanto dá tempo para não entrar em pânico depois. Porque, pessoal, se a gente entra em pânico, já era. A gente não consegue mais ter o controle das coisas. Deixa eu fechar isso aqui. E vou... Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Sim. Tá. Eu vou mostrar o exercício agora e qualquer dúvida que tenha ficado da aula anterior e dessa, a gente vai matar juntos no exercício. Eu peço a gentileza de que vocês olhem os exercícios de vocês, aqueles que vocês me enviaram, e vejam se estão certos ou errados, tá? Uma guia.
E aí corrijam aí. Assim, para tranquilizá-los, eu, eu já coloquei as respostas corretas lá no Moodle, tá? Que é esse arquivo que está aqui. Para aqueles que não vieram, principalmente. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, por isso que eu queria ficar com esse tempo aqui, ensinar vocês a fazer prova. Não é a minha prova, é qualquer prova para o resto da vida de vocês. As provas, por mais que a gente tenha estudado, tem sempre alguma coisinha que pode deixar a gente em dúvida, o próprio sistema nervoso da gente, porque a palavra prova nos deixa nervosos. Então, vamos tentar aprender a fazer prova. Primeiro, eu não entendi aquela questão, faço um sinal bem grande e passo para a próxima questão. Se eu perder demais tempo naquela questão, eu vou começar a ficar nervoso e vou errar até as questões que eu já sei. Número 1. Número 2. Mesmo que vocês achem que vocês não sabem, se vocês prestarem atenção em algum momento, em algumas das aulas que vocês assistiram, matemática, física, português e tal, as informações estão lá na caixinha de vocês. Vai chegar um ponto que você vai estar lendo as alternativas e a caixinha lá, puf, abre a gavetinha e diz, é essa a resposta. E o que a gente mais vê é aluno colocando a resposta certa e depois não confiando em si mesmo, apagando e botando a resposta errada. Tá na dúvida? Confia no primeiro instinto, porque em geral o primeiro instinto é a gavetinha lá que abriu, dando a resposta. Tranquilos? Terceira dica. Não raro, durante uma prova, é comum que alguma questão que vem depois dê a resposta das questões anteriores, ou de alguma questão anterior. Então, por isso, tá com dúvida, a questão não é legal, marca e deixa para fazer no final. Depois volta lá e refaz. Escolha a sequência correta, completando o sentido abaixo, né? Planejamento é a primeira função administrativa, definindo os objetivos para o futuro desempenho organizacional e decidindo sobre os recursos e tarefas necessárias para alcançá-los adequadamente. Eu vi que quem me mandou, todo mundo respondeu essa letra. Alguém tem alguma dúvida nela? Não. Não? Sim, vamos lá. Qualquer questão que vocês tenham dúvida, me parem. Por favor, eu explico tantas vezes quantas necessárias. Alocação de recursos necessários, e notem, essas questões são todas de concurso, tá? Então vocês estão fazendo prova de nível superior. Alocação de recursos necessários para a realização das tarefas, falou em palavra alocação de recursos, sempre está ligado à organização. Se falar motivação, direção, ou motivação, liderança e comunicação, é sempre direção. Se falar em objetivo, missão, é sempre planejamento. E se falar em controle, é controle. Bem fácil. Vamos lá. As decisões relativas à divisão do trabalho em departamentos, aqui, ó. A especificação de responsabilidade, quem manda em quem, pelas tarefas. Aqui pode, às vezes, dar uma determinada confusão. A comunicação e coordenação. Sim, poderia pensar em direção. Só que tem tudo isso aqui, ó. Divisão do trabalho, especificação de responsabilidades, isso tudo tem a ver com organização. Tranquilos? Posso ir em Sim. frente? Tá. O gerente de uma empresa executa a função administrativa de direção, cujas características, caras, o macete aqui tá falando em liderança, comunicação ou motivação? Aqui? Não tá. E aqui? Não, ó, autoridade, isso aqui é controle, ó. Ó, é organização, perdão. Padrão de desempenho, isso aqui é controle. Opa, comunicação, liderança e motivação, essa é a resposta correta. Então, aprenda a fazer prova por eliminação. Vejam o que é característico daquele assunto e fixem isso na cabeça de vocês. Vamos aqui, ó. Monitora atividades de forma a assegurar que os objetivos sejam atingidos, fazendo ações corretivas. De novo, nós estamos falando em controle aqui. Tranquilos? Posso ir em frente? Sim, senhor. Pode. Vai. Sim, senhor. Se eu estiver muito rápido, me pare, por favor. A primeira diz assim: estabelece padrões, monitore e avalie o desempenho. O que será isso aqui? Alguém sabe? Monitore e avalie o desempenho. É controle, direção, organização
ou direção? Controle. Controle, é isso aí. Bom, Controle. isso aí. Se esse aqui é controle, automaticamente eu só tenho uma alternativa correta. As outras não servem. Ah, Sérgio, mas eu não sei essa aqui. Tá, então vamos para outra. Motivação. Opa, motivação, já sei que é direção. Se é direção. Eu comecei com as duas últimas, Sor. É isso aí. Pronto, você chegou onde eu queria, cara. Parabéns. Se você não sabe as outras, veja onde dá que você saiba e sai eliminando. Esse é o macete para fazer prova. Legal. Isso aí. Falou em motivação, eu não tenho a palavra direção, mas eu tenho a palavra liderança, que dá no mesmo. Então, aqui seria 4. O que eu tenho de 4 aqui? Ah, só tenho essa como 4. Entendem? É assim que se faz, tá? Indica tarefas a grupo e departamentos. Isso aqui é organização. Organização é o número 1. Ah, aqui já me lasquei, ó. Eu tenho o número 1 aqui, tenho o número 1 aqui. Então vamos para a última, né? Define os objetivos para o desempenho futuro. Objetivo, missão, visão é planejamento. Planejamento. 2. Então é essa aqui. Tá? Parabéns a quem pegou as de baixo ou uma delas conseguiu ver o resto. É isso aí. Assinale a alternativa que apresenta a função administrativa que contribui para o processo de gestão. Essa aqui é a mais difícil de todas, tá? Com a adequação dos planos e programas aos indicativos de mercado e realidades produtivas. Por que ela é mais difícil? Porque o texto dela quer dizer a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é uma coisa que vocês têm que começar a melhorar para todas as disciplinas. Física, principalmente, eu já vou dar a dica. Em geral, vocês erram física porque não sabem ler. Se vocês começarem a ler o enunciado da forma correta e interpretá-lo, vocês vão parar de ter problema em física. Pode confirmar isso com o professor, deve ser o Érico que está dando a matéria para vocês. Pode confirmar que ele vai confirmar com vocês o que eu estou falando. Os erros sempre que eu percebi nos alunos na hora de física era leitura. Então, até aqui não me ajudou em nada. Opa, até aqui não me ajudou em nada. Para o processo de gestão, todas elas me ajudam, certo? Mas aqui está dizendo, ó, adequação dos planos aos indicativos de mercado. Ou seja, o que eu disse que era padrão e aonde que eu quero chegar. Se eu quero um padrão e eu quero chegar, eu estou falando no controle. Tranquilos? Sim? Sim, senhor. Então tá Sim, bom. Sim. Direção. De novo, vou buscar alguma coisa que tenha comunicação, liderança ou motivação. E aqui tá para nós, ó. Estabelecer os objetivos é planejamento. Elaborar estratégias é planejamento. Distribuir trabalho é organização. Coordenar as atividades é organização. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da função administrativa organizar. Desenhar cargos e tarefas específicas. Aqui ela já se autodefine. Por quê? Porque a palavra organizar nada mais é do que colocar as coisas no seu lugar. Doutor, Oi, pode explicar a 7 de novo, por favor? claro que sim. Vamos lá. A função administrativa é direção. Quem estabelece os objetivos organizacionais é a função planejamento. Objetivo, missão e visão. Eu vou pular a B, tá? Elaborar as estratégias para alcance. Isso também é planejamento. A gente para sair da missão, que é como a gente é, para chegar na visão, que é o futuro, a gente traça estratégias. Então, ou assim se preferirem, estratégias. Isso eu preciso planejar. Eu estou aqui no primeiro ano do Instituto Federal e quero chegar lá na Universidade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, eu vou para lá. Ou quero fazer estatística na Universidade Federal de Santa Maria. Como é que eu faço para sair daqui, chegar aqui e conseguir ir para lá? Bom, uma das estratégias é, puxa, Santa Maria é longe, eu não tenho parentes, mas eu já sei que tem a casa de estudantes. Eu tenho que ver se eu acho alguma casa de estudante que é de graça, com a ajuda do governo. Mas como é que eu vou me alimentar? Bom, eu tenho que começar a juntar dinheiro agora, porque só os meus pais não vão dar conta. Tem que traçar estratégias. Distribuir trabalhos, recursos e autoridades, que é alocar recurso, é a mesma coisa. Isso aqui é organizar. Está lá naquelas caixinhas que a gente viu. Coordenar as atividades e os recursos de forma a alcançar as metas definidas, isso aqui é controlar. Por quê? Porque eu defini alguma meta e tenho que chegar onde eu tinha previsto chegar.
Se chegou lá no terceiro ano, minhas notas estão abaixo de 8, opa, eu tenho que dar um jeito de aumentar, porque senão, quando chegar lá no quarto ano, eu vou ter passado no ensino médio, mas não vou ter passado onde eu queria. E aí, finalmente, quando a gente dirige alguém, a gente se comunica com essa pessoa. Por isso, a palavra comunicação tem a ver com direção. Você, por exemplo, por favor, repita de novo a explicação da 7. É sinal de que eu fui incompetente para me comunicar com você ou com alguns de vocês. O que eu tenho que fazer? Tentar explicar de novo até você entender. Enquanto você não entender, a culpa não é sua, a culpa é minha. Porque eu detenho o conhecimento, mas não estou conseguindo compartilhar com você. Entendeu? Sim, senhor, entendi. Tá. Obrigada. E é sempre isso na vida da gente, tá, pessoal? Vamos lá supor que vocês estejam trabalhando num escritório e aí vocês estejam lá numa posição lá de gerente. E aí vocês pediram para a pessoa que cuida da limpeza para esfregar melhor o chão. E você parte do princípio que aquela pessoa sabe que aquele tipo de chão que você tem lá não pode jogar água. Ora, ela não sabe que tipo de chão é aquele, a primeira coisa que ela faz é jogar um baldão d'água, aí vai gerar danos no teu piso, aí você fica enfurecido. A culpa não foi da pessoa que jogou o baldão d'água, a culpa foi sua que ao pedir não se preocupou em perguntar a ela se ela sabia lidar com aquele tipo de piso. Se eu não me preocupei, a pessoa fez do jeito que ela achava que era o certo. A culpa é minha, não dela. Existe uma teoria, pessoal, na psicologia. Alguém vai fazer psicologia? Ninguém? Eu penso em fazer. Tá, é interessante. Tem alguns daqueles cursos que eu dei lá para vocês tratam da área de psicologia organizacional, tá? Psicologia se divide em clínica e organizacional. Na psicologia organizacional tem uma teoria chamada teoria da dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva diz assim: eu errei, eu sei que eu errei, o meu cérebro sabe que eu errei, mas eu estou me sentindo muito culpado por eu ter errado. E aquela culpa está me causando um sofrimento enorme, mas eu sou o chefe. Eu não quero que os outros saibam que eu errei. Então o que eu faço? Eu boto a culpa em alguém. A teoria da dissonância cognitiva é que eu arranjo culpa para alguém para ser punido por um erro que eu cometi. E esse é algo que acontece não só com quem é líder, mas também no dia a dia da casa. O irmão mais velho que culpa o mais novo, ou o pai que fez alguma coisa errada e acaba culpando as crianças porque fizeram alguma coisa no carro. Eu, por exemplo, eu fui dar ré no carro aqui em casa, e as crianças não paravam de falar. Isso eles eram menores, tá? E eu esqueci o portão que estava fechado. Claro que eu amassei meu porta-malas. De quem era a culpa? Minha, né? Minha, absolutamente minha. Eu não me comuniquei com eles de forma adequada para eles ficarem em silêncio porque eu me desconcentrei todo. Ai, ai. Posso ir para 9, pessoal? Sim. Tá. Façam como ela. Tá com dúvida? Por favor, me pare. O gerente de uma empresa executa a função administrativa de direção. De novo, nós vamos falar nas mesmas palavrinhas: comunicação, liderança e motivação. A única que tem essas aqui é a alternativa D. Vamos lá. Definir objetivos é planejar. Envolver atribuição de tarefas e autoridades, organizar. Estabelecer padrão de desempenho, controle. Monitorar a atividade de forma a assegurar, controle. Os exercícios parecem ser repetitivos e o são mesmo. É para vocês fixarem o que é cada uma delas. Ai, Sérgio, você é um chato. Para que tu quer isso aqui? Porque quando chegar no terceiro ou quarto ano, vocês vão precisar desse troço, tá? Quando vocês forem lá fazer o planejamento estratégico das empresas de vocês no projeto 1 e depois no projeto 2. Ah, mas vocês nunca mais vão falar nisso? Não se preocupe. Quando chegar no terceiro ano, aliás, quando chegar no quarto ano, a gente dá uma refrescada em vocês. Uma refrescada não é ensinar do zero, tá? Por exemplo, amanhã eu vou dar uma primeira aula para o pessoal do quarto ano de uma disciplina que não é minha, de uma outra professora, dando essa parte para eles relembrarem, para eles poderem fazer o projeto do quarto ano. A função administrativa responsável por melhor dispor ou ordenar os recursos, de novo, ó, falou em recurso, ordenar, alocar, é sempre organização. Quanto à função administrativa liderar, que na verdade o nome certo dela é dirigir, pode-se dizer que é o
Processo de ensinar cada um dos membros da organização para que saibam o que fazer e estejam motivados. Essa é uma pergunta difícil, eu diria que é a segunda difícil, mas tem uma pista aqui, que é o motivado. O motivado é que determina que isso aqui tem a ver com direção. O processo de arrumar e alocar, organização. Processo de definir meta, planejamento. Processo de definir custo, de novo, planejamento. Processo de definir os objetivos, planejamento. Existem 4 funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Nesse sentido, Daft, que é um autor, diz que é monitorar as atividades determinando se a organização está ou não em direção às suas metas. Controlar. Tranquilo isso aí? Não está na direção correta, preciso controlar. Eu estou andando de bicicleta, a bicicleta saiu da pista, eu tenho que voltar para a pista de novo? Estou controlando a direção. É esse o sentido de controlar. Avalie os itens a seguir e marque a opção correta. O planejamento é a função administrativa que define a empresa lá no início. O que faz, onde é e como está, também. Isso é a missão dela. Estabelece o que a empresa quer ser, visão. O que quer fazer, visão. Como quer estar e onde quer estar em determinado momento futuro, visão. Planejamento, isso aqui é verdadeiro, certinho. Organização significa o ato de organizar, estruturar, integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração, estabelecer as relações entre eles. O que é relação disso? Quem manda e quem obedece. E as atribuições de cada um. O que cada um deve fazer. Sim, é verdadeiro. Controle é a mais complexa função administrativa, porque envolve a orientação, assistência à execução, comunicação e motivação. Não. Falou em comunicação e motivação, a gente está falando de direção, não de controle. A última fase do controle é a ação preventiva. Através dela poderão ser revistos os objetivos. Está certo? Porque antes de acontecer a desgraça, eu estou corrigindo o rumo. Se eu sei que eu estou vendendo menos do que eu deveria vender para pagar minhas contas, eu tenho que aumentar minhas vendas. Pessoal, quando vocês vão no shopping e olham aquelas lojas em liquidação, o que elas estão fazendo é uma função administrativa chamada controle. Cara, eu já sei que mês que vem eu tenho que pagar 13º dos funcionários. Se eu for pegar dinheiro no banco, eu vou pegar com juros altos. Se eu baixar o lucro da minha mercadoria e fizer uma liquidação, eu vou ter lucro, mas vou ter menos, mas vou ter dinheiro de novo no meu caixa. Eu consigo pagar o meu 13º e depois eu volto a botar a mercadoria aqui dentro de novo. Esse é o espírito. Se eu sei que eu não vou atingir, antes de não atingir, eu trato de controlar. Tranquilos? I hope so. Tranquilo, senhor. Cara, eu já tive tanta reunião hoje que eu tô com a orelha doendo com esse troço aqui. Dentre as funções administrativas que servem às demais funções é o planejamento, sobre o qual podemos afirmar, só ver quais as que estão corretas. Vamos direto a que não está correta, que é a número 3. Isso aqui é extremamente importante, tá? É um erro muito comum de muita empresa só botar diretor e presidente no planejamento. Por que não dá? Por aquilo que eu expliquei há pouquinho. Se só o diretor e o presidente sabem, e os demais que executam não sabem, eles não conseguem passar para quem é operacional. O porteiro, a tia do café, a moça da higienização, não vão saber o que a empresa quer deles para que a empresa cresça. Por que eles são importantes? Olá, sem higienização não se mantém um ambiente limpo. O cliente vai ter uma má impressão e a gente quer aumentar a satisfação do cliente. Se um porteiro dá um belo bom dia com um sorriso, atencioso, indicando o que a pessoa, dando a resposta que a pessoa deseja para o seu problema, nós temos um problema de primeiro contato. E a senhora do cafezinho? A senhora do cafezinho é o que mantém todo mundo feliz lá dentro da empresa, porque a senhora do cafezinho faz o cafezinho no determinado horário, que todo mundo já está acostumado a ter o cheirinho, todo mundo já fica alegre, já sai das suas cadeiras e vão tomar o cafezinho. E aí, durante o dia, ela que ouve as queixas dos funcionários, que ouve as tristezas, os lamentos, fica em silêncio ouvindo e dando um afago e dizendo: minha filha vai melhorar, meu filho, fica tranquilo, vai melhorar. Quando essa senhora não vem trabalhar, faz toda a diferença do mundo para o astral das pessoas, tá? Então todo mundo é importante na organização. Por isso, pessoal, que no planejamento tem que estar todo mundo, senão não funciona.
No que tange ao conceito de planejamento, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, direto para a que está errada. Planejamento está associado menos à habilidade para tomar decisão e mais às habilidades para organizar? Não. É tomada de decisão em todas. Então não tem menos nessa história, tá? E organizar, influenciar e controlar vem depois de planejar, não antes. No planejamento eu decido aonde eu quero chegar. É uma baita tomada de decisão. O controle é a função que procura mensurar e corrigir o desempenho dos subordinados para... Ué, desconfigurou. Para assegurar os objetivos da empresa e os planos delineados para alcançá-los. Escolha a sequência lógica relacionando a importante função. A palavra controle. Opa, aqui, controle. Eu estabeleço o padrão, observo o desempenho, vejo se está indo direitinho, eu comparo se está ou não está, e aí, se preciso for, faço uma ação corretiva. É sempre preciso tomar ação corretiva? Não. Se eu tiver no padrão estabelecido ou acima do padrão estabelecido, eu estou indo bem. Tranquilos? Tranquilo, senhor. Vocês vão lembrar desse negócio do controle quando chegar as notas das primeiras avaliações que vocês fizerem, tá? Bom, aqui eu não vou nem ler essa questão porque ela pergunta quais são as funções, tá? Nós estamos falando nela sem parar, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Uma curiosidade, quem fez errando muito, acertando muito, como é que foi o negócio? Senhor, as que eu vi até agora, eu acho que eu acertei todas. Ah, show de bola. Porque muitos de vocês fizeram até antes de eu dar a matéria, eu achei isso fantástico. Vamos lá. Assegurar que as atividades estejam levando em direção aos objetivos, medindo o desempenho. Cara, falou em medir o desempenho, já é controle. Mas ainda vem aqui, ó, comparando com o desejado com o realizado. Certo que é controle. Tomando ação corretiva, mais ainda, é controlar. As funções do administrador são planejar, organizar, dirigir e controlar. Em relação a essas funções, é correto afirmar que dirigir é a capacidade de liderar os colaboradores. Certinho. Divisão do trabalho é organizar. Planejar envolve apenas decisões da outra. Não, a gente já viu que não pode. Organizar corresponde à definição dos objetivos? Não. A definição de objetivos é planejar. Com relação aos conceitos de eficiência e eficácia, assinale. A eficiência implica na obtenção dos objetivos desejados, mesmo com o uso ineficiente de recursos. Eu posso ser eficaz sem ser eficiente? Eu posso atingir o resultado Sim, tendo desperdícios? Eu posso ganhar o jogo jogando mal? Ou sim. jogando feio? Posso, né? Então, sim. No momento que eu atingo os objetivos, eu estou sendo eficaz. Mas não ser eficiente é bom? Não, é péssimo. Qual é o melhor dos mundos? Ser eficiente e ser eficaz. Senhor, só uma coisinha. Diz. Nas atividades que eu fiz não tinha 20. Só Ah, tinha meu. Também 99. não. Então, vocês me perdoem, eu devo ter colocado o arquivo errado lá no Moodle. Esse daqui é o arquivo que é o mais adequado. Então, vamos juntos. Não tem problema, vamos mais devagar. Então, a culpa é minha, não de vocês. Eu devo ter anexado... Eu eu fiz já o sei. que tu mandou no e-mail, senhor. Que foi esse aqui. É. Não, eu já sei o que foi. É que a gente tem uma ferramenta chamada importar. A gente importa as coisas do outro semestre e eu devo ter importado e na hora eu não me dei conta de que era outro exercício. Me perdoe. É por isso que eu gosto de mandar as coisas para mim. Não, mas foi falha minha. Me perdoe mesmo. Mas não tem problema, sem estresse. Tá lá esse exercício no Moodle, tá? Em relação ao conceito de eficiência, e por favor, guardem no material de vocês, porque vocês vão precisar desses conceitos de novo nos anos subsequentes nas outras matérias técnicas, principalmente os conceitos de eficiência e eficácia. Em relação ao conceito de eficiência, é correto afirmar que se trata de medida de desempenho organizacional que avalia a relação entre os recursos aplicados e os resultados obtidos. Essa aqui é a melhor definição de eficiência que tem, tá? Por exemplo, como é que eu vou saber se um hospital é eficiente? Se toda a medicação, exames e assistência que eu dei para o paciente permitiu que ele tenha alta com a saúde melhor do que quando entrou. Entenderam? Se ele morreu em 30 dias, eu não fui eficiente. Mesmo depois de ter tido alta. É sinal de que tudo aquilo que eu apliquei não foi adequado. Não fui eficiente. Tá? Se alguém vai para a área da medicina, indicador de morte
indicador de rotatividade no leito e indicador de retorno em até 30 dias são indicadores de eficiência, na verdade, eficiência baixa. Uma firma de consultoria é contratada por uma fábrica de chocolates para descobrir a razão do aumento vertiginoso nos custos. Falou em custo, falou em eficiência, tá, pessoal? Após a análise aprofundada dos indicadores de desempenho, ela percebeu que o problema tinha relação com um simples erro de cálculo no ajuste das máquinas de processamento, ou seja, não teve manutenção preventiva. O que estava fazendo a fábrica utilizar mais cacau do que o padrão típico de produção. Considerando os benchmarks, benchmark é uma palavrinha que quer dizer alguma organização que faça uma coisa melhor do que a minha e que eu utilizo como um padrão de qualidade. Alguns de vocês, ou todos vocês, devem ter alguém que você se inspire. Eu gosto muito de um tio meu, ou de uma tia minha, que, puxa, ela estudou e tal, hoje ela é engenheira da NASA. Eu quero ser que nem ela quando crescer. É o benchmark de vocês. A Unicinos, durante muitos anos, teve como benchmark a USP, lá de São Paulo. Ou seja, ela queria ser uma organização de excelência que nem a USP. Eu tenho um padrão de ser professor, que são 2 colegas meus. Um colega. 2 foram meus professores de uma vez na vida, tá? Se eu for metade do que qualquer um dos 2 é hoje em dia, eu seria um baita professor, porque os caras eram fantásticos. Então, sempre que eu estiver com problema de custo e de ajuste, é sempre problema relacionado à eficiência, porque eu estou gastando mais recurso do que eu precisaria gastar. Se eu estou freando demais o carro quando eu dirijo, eu estou sendo pouco eficiente. Se a bicicleta eu estou pedalando muito e dou grandes freadas, eu estou sendo pouco eficiente. Se numa ladeira eu estou correndo e como é ladeira para baixo, eu estou deixando a ladeira me levar, eu vou me cansar mais rápido, eu estou sendo pouco eficiente, porque o ideal é manter sempre o meu ritmo, mesmo numa descida, para que o meu coração não se canse mais rápido. O coração é um músculo, ele se cansa. Tranquilos? Tranquilo, senhor. De boas. Então tá bom, de boa, na boa. Professor, Oi. e o outro, né, de teoria clássica? Não, de teoria clássica a gente só vai fazer depois que eu der a matéria, que alguns de vocês saíram fazendo de teoria clássica. Eu fiz. Não tem problema. Aí, quando chegar dia 17, é o limite para me mandar o exercício da teoria clássica. Depois do dia 17, a gente vai corrigir, tá? Tá bom. Aliás, eu mandei um e-mail para vocês com um monte de links de vídeo, tá? São todos vídeos curtinhos, todos vídeos de época, ou seja, são preto e branco. Um deles tem coisas em inglês, mas mais importante que ter as coisas em inglês é ver como eram montadas as coisas, para vocês verem que era bem braçal e pouca cabeça, tá? E tem um outro, do Gilbert, que também está em inglês, que se vocês ouvirem, se não entenderem nada que está escrito, que é curtinho, se vocês virem um primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro movimento, vocês já vão entender a próxima teoria, que é cada vez mais o homem fazer mais uma pequena coisa. Quanto menos complicado for aquela tarefa, mais rápido eu vou fazer. E quanto mais burra for a tarefa, mais eficientemente eu vou fazer. Por que isso? Porque a próxima teoria é toda baseada na eficiência. Desperdício de recursos. O homem, nessa fase que nós vamos aprender, ele não é ensinado a pensar, ele é ensinado a fazer só uma atividade estúpida. Botar tampinha na caneta o dia inteiro. Tampa. É só o que o cara faz. 8 horas por dia. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Qual delas está correta? Apenas a 3. Eficiência é obter o mesmo resultado utilizando menos recursos. Essa é uma baita definição. Em relação aos conceitos BOT-VOF. Ser eficiente é cuidar para que os insumos sejam aplicados da melhor maneira possível? Sim, isso é ser eficiente. Ser eficaz é entregar o que é pedido dentro do prazo solicitado? Sim, isso é ser eficaz. Ser eficiente significa focar nos fins e não nos meios? Não, bem ao contrário. Ser eficiente significa focar nos meios e não nos fins. Tranquilas? Certo? Ou Tranquilo, nada? senhor. Sim. Então, Sim, tá. senhor. Tranquilo, senhor. Bom, vamos lá, deixa eu ver o que temos.
Desculpa, eu não ouvi. Repete de novo. Tu vai fazer a chamada? Não, vamos lá. Então, eu tenho que repetir algumas informações porque os mais novos não sabem. Eu nunca faço chamada. Eu só fiz na primeira semana porque era obrigado, em função da possibilidade de perderem a vaga. Por que isso? Porque eu entendo que alguns de vocês não estão com saco de me ver, alguns não estão com saco de me ouvir, outros nem de me ver nem de ouvir, outros têm problema de internet, outros têm outros problemas. Então eu gravo todas as minhas aulas, todo final de cada aula eu mando o link e também está lá no Moodle o link da aula gravada. O que eu ligo e não abro mão são das atividades entregues. É em cima disso que eu consigo avaliar vocês, tá? Ah, Sérgio, mas que nota você me deu nessa atividade que eu entreguei primeira? Eu dou por entrega. Ah, mas se eu te der em branco, você vai me dar nota? Não, eu guardo tudo numa pastinha e depois eu saio dando a nota. Por ter preenchido. Errou, não tem problema. A gente corrige juntos aqui. O que importa é que vocês tenham tentado fazer. Aí a próxima atividade, se eu quiser entregar antes, pode? Pode. Acho que vai ficar mais fácil esperar a explicação. Então, mas se eu fizer alguma coisa errada, vai ter problema? Não, vai receber nota por lá também. E os vídeos, que é a outra atividade avaliativa, que essa cadeira aqui não tem prova, os vídeos são sobre as teorias. Então, a partir da próxima teoria, ou seja, o terceiro exercício, já é uma atividade em vídeo que vocês vão receber dicas de como fazer, é de no máximo 1 minuto. Pode fazer com outro colega, cada um na sua casa, não precisa juntar. Pode fazer com cachorro, pode fazer com papagaio, pode fazer com vizinho, pode fazer com irmão, pode fazer com mãe. Eu já vi de tudo, tá? O importante é vocês se divertirem, saírem um pouco da frente do computador e entender a teoria. Sérgio, mas e se eu mandei um vídeo para você e você achou que eu não entendi a teoria? Eu vou levar 0? Não. Eu vou ver o teu vídeo e vou dizer, olha, isso que você está me representando é mais ou menos da teoria, ou da teoria anterior, você confundiu. Você precisa me mostrar com tais e tais características. Vocês vão ter tempo de refazer o vídeo e me mandar de novo, sem estresse. O objetivo dessa cadeira é fazer com que vocês saiam gestores nas profissões de vocês. Eu não quero que ninguém aqui vire administrador de empresa. Se virarem, bem, serão bem-vindos na profissão. Mas, sobretudo, que vocês saibam ser gestores de suas vidas e das empresas onde vocês forem trabalhar. Tranquilos? Sim. Sim, senhor. Então tá. E para as pessoas que fizeram até a 19, tem problema, senhor? De jeito nenhum, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu que tenho que levar o 0. Não, desculpe, gente. Realmente, quando eu importei, eu devia ter olhado e não olhei. Eu esqueci que eu tinha mudado. Eu tive que mudar a minha aula desse ano para a aula do ano passado, porque do ano passado eu não tive tanto sábado letivo. E sábado letivo que eu não posso dar aula não é sábado letivo, mas é o que aconteceu. Ano passado eu tive sábado que eu pude dar aula. Esse ano, nenhum sábado pode ser dado aula. Então, isso me quebrou as pernas, tá? Aí eu tive que mudar a maneira de dar essa cadeira. Mas não tem problema, nós vamos conseguir vencer o conteúdo, nós estamos absolutamente em dia, bem sem estresse, tá bom? Então tá. Então Tá tá, de bom. minha parte, pessoal, eu só peço sempre uma gentileza a todos e todas.